Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur Souza Oliveira. Eu queria falar uma coisa aqui que eu acho importante, que acontece comigo basicamente quase todos os dias, e eu queria falar isso com vocês, que eu acho que é de extremamente importância falar isso para vocês. E o simples fato é, ahn, eu já falei isso para vocês em alguns vídeos, tudo na vida se baseia em energia. Energia é uma coisa que não tem retorno. Você pode dormir para poder ter mais energia e tal, mas comer para ter mais energia. Mas energia é uma coisa que você não tem retorno. Você perdeu, queimou energia, já era. A única forma de você coisar isso é repor outro, ou dormir, ou comer. Mas tem pessoas que já observaram isso, tem pessoas que mal começou o dia já não tem energia, já gastou todo. E por que eu tô falando assim, especificamente de energia? Eu até me coloco nisso, né? Porque eu já fui uma pessoa que me estressava com muita facilidade. Hoje em dia nem tanto. Mas eu me estressava com muita facilidade e isso acabava tornando planos meus futuros em coisas que não iam ser realizadas. Tá, mas vamos lá. O que eu quero falar sobre isso? Eu não sei o tamanho do seu projeto. Eu não sei o tamanho, eu não sei até quando, até aonde você quer chegar. Eu imagino até onde eu quero chegar. Só que aonde eu quero chegar é tão grande, que eu não tenho nem palavras para descrever isso. Entendeu? Tipo assim, e eu penso isso desde que eu era criança. Tão grande que eu não tenho nem palavras para dizer isso para vocês aqui. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque tem pessoas que vai ter, e você pode ser essa pessoa, que tem um objetivo e tá na sua cabeça, e quando você conquistar, pronto, você chegou no limite que é da sua vida. Uma coisa ou outra você vai conquistar ali que você quer, mas você chegou no ápice que podemos dizer da sua vida. O meu ápice é extremamente grande. Eu não faço a mínima ideia de que data eu vou chegar nele. Eu não faço a mínima ideia como vai ser, como eu vou chegar nele. Eu tenho alguns planos, tá, para chegar nele, mas talvez eu tenha um ponto assim que eu cheguei e fale assim, pô, cheguei no ápice. Ou talvez não. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que quando você vai falar projetos para ela, ou ideias, elas vão te taxar como louco, cara. E vão rir de você. Eu sei que parece um papo de coach, né, falando isso, mas é verdade, cara. Por que eu falo isso? Porque isso acontece comigo. E já aconteceu aqui, onde eu tô atualmente no Rio de Janeiro. Mas isso já aconteceu comigo, lá onde eu trabalho mesmo. Pra mim é tão incabível uma pessoa da minha idade, até mais inferior que a minha, um pouco maior, um pouco que a minha, mais avançada, dizer que está cansado. Pra mim é incabível isso. É claro, pô, você se desgasta, trabalha muito. Eu mesmo tô aqui desgastado, cara. Tô trabalhando muito, mais de 12 horas por dia. Estou trabalhando no meu projeto, que eu já até lancei um vídeo sobre isso, que eu tô falando sobre aplicativos. Mas assim, nunca vou ser um cara que eu vou fazer corpo mole para parar fazer coisas que eu tenho que fazer porque eu preciso fazer. Entendeu? Se eu trabalhasse 12 mais de 12 horas por dia, tem dia que eu trabalho mais de 15 horas, cara. E eu chego em casa cansado e eu ainda vou programar, cara. Tipo assim, e aí, às vezes eu chego em casa tarde, mais de 11 horas. Chego em casa aqui cansado, exausto, destruído. Mental fudido, todo acabado. E eu chego, cara, vou abrir e vou projetar um pouco. Projeto, e vou dormir 1 hora da manhã, 1h30, às vezes até 2 horas da manhã, dependendo do dia. Aí no trabalho eu tenho minha hora de descanso, em vez de eu estar comendo alguma coisa, descansando, não. Eu tô o quê? Programando, ou lendo livros de engenharia, lendo livros de software. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque assim, sempre que as pessoas me veem lendo lá, sempre que as pessoas veem me programando e vê um monte de código estranho, né? Que se você nunca programou, você vai ver um monte de código estranho. Só que para um programador aquilo faz sentido. As pessoas me taxam de louco, cara. Tipo assim, exatamente. E eu não falo nada, cara. Eu sou o cara que tô aqui falando pra vocês aqui de boa. Eu sou esse cara. Eu boto meu fone, eu não converso com ninguém, não perturbo ninguém. Eu fico lá no Mac programando, cara. E as pessoas veem o que eu tô fazendo uma parte de um projeto lá que tem um. Mas assim, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu nem falei pra você, tem projeto que você vai falar para as pessoas e elas vão te achar como louco, cara. Que você é doente, retardado, mental, que você vai rir de você. Cara, quantas vezes eu já falei coisas que pra mim era muito, tipo assim, era básico isso pro ser humano. E as pessoas riam de mim, cara. Assim, como se fosse algo extremamente impossível, extremamente incapaz. É como se só Deus isso conseguia fazer aquilo. E pra mim não é, cara. Pra mim é uma coisa que você você vai se quebrar todo, você vai se cansar, você vai se desgastar, você vai se duvidar de você mesmo, você vai pedir pra Deus que Deus tire a sua própria vida, que isso já aconteceu comigo. Falar, meu Deus, se for pra não estar passando por essa humilhação aqui, eu prefiro nem ficar na Terra, no planeta. Eu sei que parece pesado isso, mas é verdade, cara. Assim, tem coisas que tem tanta humilhação e ontem mesmo eu sofri uma humilhação tão grande assim que eu fiquei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Tipo assim, mas aí eu entrei em sã consciência, falei, pô, eu tenho um objetivo,
Para chegar nesse objetivo, eu preciso passar por aqui. Então eu tenho que passar, fazer o meu e ir embora. Chegar onde eu quero chegar. Mas se eu não tivesse isso firme em mim, como se fosse uma estrutura, um princípio, cara, eu me quebrava ali fácil. Se fosse outra pessoa, pedia demissão, se fosse outra pessoa, choraria ou desanimava, ficava triste, eu não vinha trabalhar no outro dia. Mas eu tive que seguir em frente, cara. Porque faz parte do que eu quero construir. Porque o que eu quero construir é muito grande, cara. Tipo assim, é um nível de coisas que. É que nem eu falei pra vocês, eu não consigo nem imaginar, assim, falar nisso. Porque uma coisa vai puxando a outra, se eu for falar, vai puxar a outra, aí vai puxar a outra. Quando menos espera, é uma coisa extremamente grande. É uma linha, uma rede de conhecimento muito grande que é bizarro. É só mostrando pra vocês verem o resultado. É só mostrando o resultado. Se você assistir esse vídeo aí aqui no passado, no futuro você conheceu o Arthur, então você vai ver que o nível de complexidade é muito grande que eu tô querendo projetar. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque essas pessoas, cara, elas vão tentar diminuir você. Elas vão tentar colocar você, enquadrar você na visão de um mundo delas. Só que às vezes não é problema dela, às vezes não é nem o erro dela, cara, é porque colocaram isso nela e foram passando de geração em geração. E essas pessoas só foram mais um que entraram no meio da fila e pegaram o cérebro dela e encaixotaram naquilo que as outras pessoas achavam que era verdade. Só que não é. Pessoas que querem. E escuta o que eu tô falando pra vocês. Se você for uma dessas pessoas, por favor, se identifique, melhore. Tem pessoas que querem ganhar 20 mil reais não tendo nenhum ensino médio. Isso aqui não é sobre educação, tá? Eu não tô falando de educação. Quantas pessoas eu já conheci que nenhum ensino fundamental tem, mas ganha mais de 50 mil por mês. Só que essa pessoa não é diploma, é o quê? É esse aqui, ó. Entendeu, queridos? Não é sobre diploma, entendeu? Aqui o papo não é educação. É papo de você usar o seu cérebro para trabalhar, botar ele para trabalhar. Aqui a questão é essa. É usar o seu cérebro para trabalhar. Ah, tu, quero fazer faculdade, quero ser engenheiro, quero ser arquiteto, quero ser médico. Tudo bem, cara, não tem problema nenhum. Entendeu? Tem pessoas que vai estudar para aquilo, vai ser inteligente para aquilo, vai fazer aquilo que determinam para ela, que ela quer, que ela acha foda, admira, não tem problema nenhum, e vai exercer aquela função na sociedade bonitinho e vai se aposentar, ok, cara. É isso, a pessoa não fez nem o máximo, nem fez o mínimo. Ela fez o que ela queria, o objetivo dela, concluiu e se aposentou. É isso. Isso vale para o médico. Tem cara que é médico, é inteligente, estudou muito, fez doutorado, especificou. Mas, pô, o cara é só médico, entendeu? Ele não tem investimento em nada, ele não investe em fundos, ele só poupa o dinheiro dele, talvez ele invista em alguma coisa ou não. Talvez ele tenha pessoas, talvez ele tenha uma casa para alugar, uma casa que aluga. Mas é isso, cara. Tem o carro dele, não passa disso. Já tem cara que vai ser médico, vai montar uma startup e vai vender conteúdo e vai fundar um hospital. Entendeu a lógica que eu quero dizer agora? Tem cara que tem médico genérico e tem, sabe quem? O. Qual é o nome